Não houve novidade nenhuma, ficou tudo na mesma. Mas é importante dizer aqui que, e nós dissemos ali também, isto não foi um processo negocial. Nós fomos chamados, a semana passada, para uma reunião onde nos foi apresentado oralmente um conjunto de alterações, e nós algumas até concordámos, a questão do alargamento do subsídio de deslocação a todos os professores, aliás, é uma proposta que vem da Assembleia da República, a questão da majoração, que nós entendemos que é pouca, até porque nós temos outras propostas, o subsídio de fixação, o subsídio de deslocação muito idêntico ao que se aplica na administração pública. De qualquer forma, entendemos que, não sendo um processo negocial, enviámos uma posição com as nossas opiniões. Aqui nesta reunião, mais uma vez, dissemos isso, quando a reunião se iniciou. Não havia documentos. A senhora Secretária de Estado foi dizendo que não havia nenhuma alteração às propostas que as estruturas sindicais fizeram e chegámos ao fim assim. E o que é que temos? Temos a repetição de um processo que infelizmente vai acontecendo com alguma frequência, que é o seguinte, que é nós estarmos aqui, somos convocados, eu iria dizer convidados, mas convocados para processos que não são negociais, sem conhecer documentos, e depois vamos tendo que nos pronunciar, enfim, vamos pronunciando sem perceber às vezes o que é que está a acontecer, ou aliás, no próprio momento da reunião, e foi isso que dissemos assim. De qualquer forma, o que foi aprovado hoje foi um conjunto, nomeadamente a questão do subsídio de deslocação, a questão da majoração, e eu relembro que na reunião passada isto foram apresentadas como medidas pontuais, mas 2 ou 3 dias depois, no dia 23 de julho, medidas pontuais, portanto não eram as medidas de valorização, não eram as tais medidas de fundo, com a promessa de serem apresentadas medidas de fundo 2 ou 3 dias depois, e no dia 23 de julho, 2 dias depois dessa reunião, o Sr. Ministro apresenta, entre outras coisas, o Plano de Sucesso 2, com estas medidas e pouco mais. Portanto, estas são as medidas de fundo para, de facto, o entendimento, que é o Ministério da Educação, para a questão de resolver o problema da falta de pessoas. Então, nós dissemos que esse não é por aí que o problema se resolve. O problema resolve-se com a valorização da carreira, e essa tem que começar. O Ministro falou, enfim, que era um processo que ia iniciar-se em setembro, mas em relação a essa, enfim, a presença do Sr. Ministro, dizer que ele esteve nesta reunião no início e voltou a apresentar a proposta que tinha, aliás, o plano que tinha apresentado nessa reunião de 23 de julho. E há um plano de uma reconfiguração, uma remodelação total. Aliás, o termo é mesmo este, nós, enfim, tem que ser dito desta forma, de desmantelamento do Ministério da Educação. E foi isso que ele veio aqui outra vez dizer, mas numa sessão sem direito a perguntas, sem direito a nenhum questionamento, repetiu o que já tinha dito, de uma forma até ele, enfim, assumiu que estava muito entusiasmado com o plano que tinha sido apresentado. Esperemos que esteja também entusiasmado em setembro, quando iniciar o processo de revisão do Estatuto, e depois não admitiu mais nada, não foi possível colocar questões e saiu. Portanto, não entendemos que este não é o processo, nós não vamos desistir de entrar neste processo, de exigir participar neste processo. Isto é um processo muito complicado, é um processo que mexe a fundo, reformula, reestrutura, desmantela este edifício, esta estrutura que é o Ministério da Educação, com a extensão de direções gerais, com um conjunto de coisas, com a passagem de responsabilidades para estruturas, pode também nos deixar aqui algumas dúvidas, e com um conjunto também de competências e de funções que, nos deixam preocupados. Portanto, é um processo que tem que ser participado, e o que se comprova aqui hoje, com a visita do Sr. Ministro, que esta reunião, naquele pouco tempo que ele esteve ali, é que isto de facto foi feito nas costas de todos. E não pode ser assim. Tem que ser assim, nós vamos dizer que não pode ser assim, vamos exigir que não o seja.